Bom dia, pessoal. Essa é a segunda aula do nosso projeto de extensão, Iniciativa de Ensino de Lógica e Microcontroladores para alunos de ensino médio, né? Nesse momento, a gente está na nossa segunda aula, né? Então a gente já sabe sobre o que se trata o curso, já sabe as ferramentas que a gente vai estar usando, né? Que é a ferramenta do Lego, para quem for permanecer no treinamento interno, que é a ferramenta do Genuíno Uno, que é a IDE do Arduino, e a ferramenta de Tinkercad, né, que é onde a gente vai estar fazendo nossas práticas, principalmente da maneira EAD. Né? Lembrando, né, para os alunos que estão exclusivamente na maneira EAD, que é obrigatório que você vá pelo menos uma vez por semana no laboratório. Para isso a gente tem reposições, né, que, se eu não estou enganado, elas acontecem terça e quarta pela manhã e quarta à noite. E a gente também tem duas turmas, né, que é segunda e terça à noite, e terça 3h30, 5h30 e quinta à noite, certo? Bom, agora a gente vai entrar num assunto, né, que é a eletrônica básica. O que é a eletrônica? Né? Primeiro, fica difícil a gente passar tudo o que significa a eletrônica digital. Mas se a gente for dar uma resumida, são basicamente circuitos, né, que funcionam com lógicas altas e lógicas baixas para determinar os propósitos. Né? A gente vai dar uma introdução bem breve nisso aqui, porque obviamente não é a ênfase do nosso curso. A ênfase do nosso curso é chegar o quanto antes. A ênfase do noso curso é chegar o quanto antes, né, na parte de microcontroladores, na parte de robótica, né, na parte que realmente interessa, certo? Então, hoje a aula, basicamente, a gente vai aprender o porquê que o microcontrolador é tão importante. A gente vai aprender a fazer a leitura de um Arduino, certo? E a gente vai aprender alguns componentes, portas lógicas também, ok? Bom, essencialmente é muito difícil a pessoa trabalhar tanto industrialmente, né, para automação industrial, quanto para automação residencial, usando apenas a eletrônica. Né? Os microcontroladores eles vieram e facilitaram muito projetos de hobby e controle industrial, certo? E a gente vai ver o porquê. Né? A eletrônica, no geral, é muito útil, né? Principalmente componentes como um botão. Todo mundo aperta um botão para ligar alguma coisa, desliza o interruptor para ligar a luz. Né? Então a gente vai dar uma olhada nisso hoje, né? Fazer uma comparação entre os dois, né? E com sorte vocês vão entender o que eu quero falar do porquê que o microcontrolador é tão importante. Bom, primeiramente o sumário. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver o que faz o microcontrolador, a gente vai ver a apresentação e leitura dos pinos do Arduino. O que eu quero dizer com leitura, né? Se vocês pegaram o Arduino de vocês, o meu é pirata, tá bom? Pirata não, ele é da China, ele não é do fabricante original. Ele serve o seu propósito, mas qual é a principal diferença? Se vocês verem, eu não tenho um microcontrolador removível. Eu tenho um que é soldado na placa. E ele tem uma capacidade ligeiramente menor do que a capacidade normal de um Arduino, né? que tem um microcontrolador do ATmega. Eu vou mostrar aqui. Então a gente vai aprender a ler esse monte de numerozinho, tipo, o que significa ref, o que significa GND, TX, RX, né? Por que alguns números têm tio. Então é importante que a gente se familiarize com a placa, né? Obviamente, existem outras placas fora o Arduino, mas já que o curso é sempre Arduino, a gente vai se familiarizar com ele para olhar para ele e não ter medo, né? É importante que a gente saiba o que é uma bateria, como é que funciona as comunicações aqui dentro, certo? E assim, depois disso a gente vai dar uma introdução à eletrônica digital, como eu falei, né? Antes do Arduino, né? Antes de a gente chegar numa TV e a TV ter um sistema embarcado para uma internet das coisas. Né? Toda TV tem internet praticamente hoje em dia. Como é que era feita as TVs? Né? O que acontecia? Qual era o circuito lógico interno daquilo ali? Apesar da gente não fazer uma TV hoje, eu vou tentar dar uma introdução breve, né, e mostrar como é que eram feitos os projetos de automação antigamente. Depois a gente vai ver alguns componentes essenciais, que vão ser essenciais para o curso, né? E vão ser essenciais, se vocês, alguns, pelo menos dos alunos que se inscreveram, pareciam que já tinham terminado o curso técnico, né? Mas para os que não terminaram ainda, isso aqui vai acompanhar vocês no decorrer do restante do curso, seja eletro ou seja computação. Todo mundo precisa saber como se liga um LED, como se liga um buzzer, o que é um potenciômetro, o que é um protoboard, né? E aí eu já adianto que protoboard, né, e outros componentes aqui, quando a gente está lidando com Arduino, é tudo muito facilitado. Né? Mas a gente não necessariamente tem aqueles jumpers e um monte de encaixe bonitinho que nem a gente vai ter no programa de simulação. Na vida real, tem muito mau contato, né? A gente precisa desencapar fio, a gente precisa fazer soldagem, às vezes a gente não tem uma protoboard, então a gente usa placazinhas
de solda, certo? E outras ferramentas, né, que se eu apresentar vai ser de maneira presencial, porque dá pra ver que eu estou aqui na minha casa e não tem como eu não tem como eu ter esses equipamentos aqui. Bom, então a gente vai ter 7 atividades, né? Não se preocupe, as práticas de casa são fáceis, né? Só mesmo para poder coisar, mas as atividades eu vou mostrar passo a passo para a gente aprender como se usa esses componentes, certo? Então, primeiramente, gente, primeiramente, né, o que é o meu controlador? Vamos fazer logo um resumo da ópera, né? Porque eu quero poder chegar na parte que interessa a gente quanto antes. O meu controlador, ele é basicamente um chip inteligente. O que eu quero dizer com isso? Ele é um computador reduzido, né? Porque o meu controlador, ele vai ser programável, principalmente, certo? É a característica principal dele. Ele vai possuir memória, computador, unidade lógica, núcleo de processador, acho que eu até falei, e unidade de entrada e saída. Então ele se trata de um computadorzinho pequeno, né? Com capacidades reduzidas, né? Mas talvez alguns estejam se perguntando. Eu acredito que para muitos a principal parte de um computador seja a parte gráfica, né? A parte do sistema operacional. O Arduino, ele tem isso? Ele não tem, mas ele pode ter. Existem coisas que a gente chama de sistemas, né? Existem coisas que a gente chama de sistemas embarcados e sistemas operacionais, em que a gente pode instalar um sistema operacional no nosso Arduino. Um exemplo muito comum é o FreeRTOS, né? Que é um sistema para automação e controle, onde o Arduino vai fazer tarefas em tempos específicos. Ele é usado bastante na parte de linha de produção e usado muito, muito mesmo na parte de elaboração de radares, controle de coisas que precisam estar em tempos fixos, né? Então a gente pode fazer o Arduino se tornar, né, ele tem um sistema operacional que vai gerenciar recursos, né? Porque o Arduino normal ele não gerencia recursos, ele pode gerenciar recursos, ele pode ter proteção de memória, né? Então basta a gente instalar. Contudo, a gente tem que ver que o Arduino, principalmente o pirata, ele tem pouquíssima memória. Então a gente vai ter que aprender a usar a memória de maneira muito eficiente, mas isso vai ficar para outras aulas, certo? E a outra parte é que o computador geralmente precisa de uma parte gráfica. O Arduino tem uma parte gráfica? Não, ele não tem. A gente precisaria usar externo. Então, a gente vai aprender no decorrer do curso a usar displays, né, que é um interfaceamento homem-máquina, acho que eu inclusive falo um pouquinho aqui adiante. Mas essencialmente a gente vai estar usando displays, seja o display de 7 segmentos, o display de 16 segmentos, o display LCD e o display, se não estou enganado, o nome do display é LCR, que é tipo uma mini TVzinha, né? Onde a gente mexe diretamente na memória para poder projetar imagens. Então ele pode, né, ele não tem uma placa gráfica dedicada, mas ele pode sim ter um interfaceamento gráfico. Contudo, isso é um projeto bem avançado de Arduino. Se for para mostrar, tentar mostrar presencialmente, certo? Então assim, primeiro, os componentes essenciais que não faltam em nenhum meu controlador, obviamente a CPU. Não existe computador sem CPU, né? O computador mais básico, que é um microprocessador que faz propósitos bem específicos, ainda precisa de uma CPU. E aí ele possui uma memória ou mais, né? Ele possui RAM, ROM, Flash, EEPROM, tá faltando um E aqui na EEPROM, e a SRAM, né? O Arduino, ele contém as memórias Flash, EEPROM e SRAM, Static RAM, né? Eu vou debater um pouco mais sobre o que é essas memórias, então não vou me focar muito agora, certo? Mas essencialmente é o quê? A memória RAM é uma memória volátil, né, que ela acaba quando o seu programa desliga, e que a memória RAM ela vai estar sendo responsável por lidar com as variáveis em tempo de execução aqui para o nível de Arduino. E a memória RAM é uma memória que não é facilmente acessada, a não ser que você use alguma técnica de engenharia reversa, você entenda muito bem disso na verdade, né, para poder ver o que cada coisa faz, mas a memória RAM são instruções que o fabricante grava no Arduino e não podem ser alteradas, né? A gente pode tentar ver isso como os operadores mnemônicos, que eu vou mostrar quando for a hora. Certo, a gente tem periféricos de entrada e saída, o Arduino tem vários, né? Que é, por exemplo, o display LCD. Ele também pode ser usado para controlar o mouse, enfim. Ele tem conversores de sinais, o que eu quero dizer com isso é que... Bom, por exemplo, acho que todo mundo deve saber o que é um sinal analógico, um sinal digital, né? Computadores não lidam bem com sinais analógicos, né? Sinais analógicos são todos aqueles sinais que são contínuos, né? Contínuos não, desculpa. São todos aqueles sinais que são curvados ou têm valores quebrados,
Enfim, o computador não lida bem com esse tipo de sinal. Ele precisa ter um conversor digital para dentro dele para ele poder entender e transformar um sinal de, por exemplo, 4,5678, 4.678 em zeros e uns, certo? Então ele precisa desse tipo de conversor. Qualquer um. E ele precisa de geradores de clock. Um gerador de clock é o quê? O clock, pessoal, é um conceito importante, né? Mas a gente não vai estar usando. Né? É importante a gente saber que o Arduino opera entre, acho que é 2 MHz de frequência mínima a 16. Eu teria que olhar de novo o datasheet no momento, me falha a memória. O clock é o tempo mínimo de execução entre... Desculpa, o clock é o quanto de execução ele consegue fazer por segundo. O quanto de instruções ele consegue fazer por segundo. Então a gente pode deixar o nosso Arduino mais rápido? Pode. Mas qual é o custo computacional disso? Né? O Arduino fica com menos memória, né? E ele esquenta mais. Né? Se você botar 16 MHz é o máximo, é 32. Você vai notar que o seu Arduino vai ficar bem quente. Né? Então é importante que a gente mexa com isso com sabedoria. Aí o Arduino, pessoal, ele foi criado por uma empresa italiana, certo? Mas é importante a gente destacar isso. Né? O meu Arduino aqui é pirata, então não dá para mostrar o original, eu devia ter botado uma foto. Mas no Arduino original, bem aqui vai ter um microprocessador, certo? Mas esse microprocessador não é dessa empresa. O Arduino em si, ele é um módulo. Ele é para facilitar o entendimento para o estudante, para facilitar o entendimento para o engenheiro. O microcontrolador em si é aquele bichinho cheio de perninha, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu botar aqui. Esse bichinho aqui, cheio de perninha, que é chamado de ATmega 328P, certo? Então, assim, se a gente retirar, né, o Arduino desse ATmega aqui, quer dizer, se a gente retirar esse bichinho aqui do meio, né, ele não é soldado na placa, a gente pode realmente tirar puxando assim com cuidado, né, para não quebrar as pernas dele, os terminais. Se a gente retirar, a gente ainda continua com o microcontrolador. Não vai ter mudado nada, só que vai ficar mais difícil de usar ele, certo? Então vamos lá. Ele é um módulo sofisticado e bem acessível do ATmega. A linguagem dele é feita em C++. Então essa abstração que a gente vai ter, porque a gente não viu ainda o Assembly, né? Mas o Assembly é uma linguagem de programação muito complicada, né? Principalmente porque a gente precisa mexer diretamente na memória do nosso programa. Né? Um dos motivos que a linguagem C++ é usada para controlar a automação é justamente porque ela permite o acesso à memória de placas e programas no geral, de endereço de variáveis. Né? Então, essa abstração entre quando a gente digita lá na interface do Arduino bem bonitinho, é feita em C++. Né? E a gente tem o assembly do ATmega, né, que são as mínimas instruções possíveis do ATmega, que eu vou falar quando a gente continuar. E aí, o que é a robótica? Né, que é meio que a ênfase do curso, o tchan, né, para quem for ficar mesmo, para ficar pro Lego, montar. A robótica, pessoal, ela é uma aplicação de engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica é a junção entre engenharia mecânica, né, e engenharia de eletrônicos, que é engenharia elétrica e engenharia de computação. Essencialmente é criar estruturas, né? Criar estruturas pensando, por exemplo, na rotação, né? Criar estruturas pensando em levantar e abaixar, né? E poder ter estruturas elétricas por detrás, dando sustentação e poder programar. Então, a robótica, você aprender robótica é você aprender programação e você aprender microcontrolador, né? E você aprender a parte de engenharia mecânica, contudo. A gente não vai precisar aprender a parte de engenharia mecânica, por dois motivos. Né? A gente vai usar o Lego para poder facilitar nessa parte. Né? Ainda bem. E a segunda parte é que, bom, não tem como a gente montar com os materiais que a gente tem no momento alguma estrutura. A gente tem uma impressora 3D lá na UFC, certo? Só que quando a gente vai fazer um projeto de robótica usando a impressora 3D, cara, consome muito tempo, certo? Então não vale muito a pena a gente gastar. Então, para isso, a gente vai realmente usar o Lego. Bom, então vamos lá. Aqui eu estou apresentando para vocês nessa imagem, certo? Não sei se... Será que dá para pegar aqui? Não dá. Bom, não dá para ver... Acho que dá para ver o mouse. Aqui a gente está apresentando... Aqui, pessoal, a gente tem esse chip que está bem aqui nesse meio. Aqui é um ATmega. Então aqui a gente tem uma série de portas. E se vocês notarem, todas as portas que tem no seu Arduino, elas também estão aqui, certo? Então, para vocês verem o que se trata na verdade, acho que dá para ver aqui, que cada uma dessas portinhas, elas tem meio que um furinho atrás. Se a gente puxar aqui um fio ou fazer uma solda,
também serve. A gente não precisa necessariamente fazer um encaixe do Arduino, certo? Então, assim, o que é o reset, o que é esse pino 1, o que é esse pino 2, esse PMW, cristal, certo? Bom, dando uma explicação bem breve por cima, os pinos analógicos, eles são usados apenas para... Apenas não, você pode usar ele para outras coisas, mas eles são recomendáveis para poder lidar com sinais analógicos. Então, se você quer fazer a leitura do posicionamento de um analógico, né? A gente está jogando videogame, né? Quando a gente está jogando videogame, a gente está mandando constantemente sinal analógico para o nosso computador, porque quando a gente mexe ali um pouquinho na nossa mola, não dá para saber exatamente que posição é. Pode ser a posição 50,25 no eixo X e a posição 33,378,910 do eixo Y, né? Então, os pinos analógicos são para tratar esse tipo de sinal, né? Que tipo de outras coisas pode ter? A gente pode conectar, por exemplo, um sensor de temperatura um sensor de temperatura e umidade na Terra, né? Que a gente pega 2 fios, coloca num negócio analógico e enfia os cabos dentro da Terra para poder fazer a leitura. É outro tipo de sinal que a gente pode e deve tratar como sinal analógico, né? O sinal ground, né, que tem bem aqui no 22, a gente vai se familiarizar muito nisso ao redor do curso, mas é o sinal de GND, né? É o sinal de aterramento do nosso sistema. Perceba que a gente tem 2, acho que é 3 na verdade, não estou conseguindo achar o outro. Bom, a gente tem 2... Ah não, isso é só um Arduino. A gente tem 2 sinais de fio terra, né, para a gente poder aterrar nossos circuitos. Em todo circuito que a gente está fazendo aqui, a gente precisa aterrar o sinal. A gente precisa aterrar o circuito. Bom, mas todo circuito, eu sei que é um pouco complicado entender isso, porque a gente não teve um estudo prévio do funcionamento, mas todo circuito ele precisa obrigatoriamente ter um polo positivo e um polo negativo de tensão. O polo negativo de tensão, né, para o curso, vai sempre ser o GND. E o polo positivo de tensão vai ser entre 5 e 12 volts, certo? No caso, quando a gente conecta o cabo USB no Arduino, o cabo USB ele fornece 5 volts ao Arduino, certo? Então é daí que a gente consegue. O pino de reset, pessoal, ele é um pino para poder resetar a memória SRAM do sistema, certo? O que a memória flash e a memória SRAM do sistema? Ou seja, reiniciar a execução do programa, né, sem ele estar ocupando memória. O pino 0 e o pino 1, acho que tem uma imagem melhor para poder explicar. Tem uma imagem melhor. O pino 0 e o pino 1, se vocês verem, a gente tem esse TX e esse RX. O que é isso? Né? O pino TX e o pino RX, eles são o receiver, né, e o transmitter, né? Eu sei que fica estranho, mas imagina que está pronunciando isso com X. Então, receiver, transmitter, né? O que isso faz? Significa que ele está fazendo uma comunicação serial, né, entre um componente e outro, né? Por exemplo, quando você está com o seu Arduino, né, e você coloca para imprimir no seu computador, toda vez que um LED piscar, né, a mensagem Olá Mundo. Você está fazendo o seguinte, você pode usar para isso o pino, quer dizer, você pode usar para isso o pino RX, né, e transmitir essa informação. Isso é o que a gente chama de comunicação serial. A comunicação serial, ela é usada quando tem uma distância muito baixa entre os dois que estão se comunicando, né? Distância realmente física, certo? Porque senão se perde a potência do sinal, né? Então, todas as vezes que a gente vai usar esses monitores seriais, quando a gente vai usar gráficos de monitor serial também, que a gente vai ver um pouquinho, o que a gente vai estar usando são esses 2 pinos, certo? E a gente vai estar dando uma olhada, certo? Esse pino 2 e esse pino 3, se vocês notarem, eles têm esse int1 e int0. O que são isso? Eles são os pinos de interrupção. Como assim? Os pinos de interrupção, pessoal, eles funcionam de 2 maneiras, da maneira mais resumida possível, é que eles podem interromper o sistema inteiro de funcionamento. Como assim? Vamos imaginar 2 casos. No primeiro caso, tem um surto de tensão, né? Falta de energia na sua casa. E você conectou o Arduino diretamente ali na tomada para fazer um projeto de automação residencial, né? Se o seu Arduino não tiver defeito com esse surto de tensão, essa falta de energia, é necessário que se tenha um procedimento de interrupção interna. E esse int1 e esse int0 conseguem fazer isso, né? Outro exemplo é quando a gente tem assim, um botão em que a gente aperta, né? Deixa eu até mostrar aqui. Um botão que a gente aperta, certo?
e interrompe o sistema, ou faz o sistema inteiro reiniciar, certo? É necessário que esses pinos, quando você tem esse tipo de programa, você conecte ao pino certo. Porque quando você conecta a um pino diferente do 2 e do 3, pode até funcionar, certo? Pode até funcionar. Mas às vezes não vai funcionar, vai ter algum erro inesperado, você vai ficar ali caçando, certo? E você não vai encontrar o que está de errado. Então é importante que a gente saiba quais são os pinos de interrupção. E professor, como é que você achou esses pinos de interrupção? Eu achei aqui no datasheet, certo? Se vocês olharem aqui, toda placa, todo componente eletrônico, ele tem um datasheet. E o do Arduino não é diferente. Se você procurar pelo datasheet do ATmega, você vai ver o que cada pino faz, o que cada pino tem de específico, certo? Cada pino tem suas autoridades especiais e tal. Bom, tirando isso, a gente tem esses tios, que são esses pinos PMW. O que são esses pinos PWM? Esses pinos PWM são assim. Eles permitem que você divida, quando você chega a uma tensão de, por exemplo, 5 volts nesse pino, um LED acendendo, ele está lendo a leitura de um LED acendendo. Se você botar isso no pino PWM, ele é capaz de pegar esse ciclo, esse gráfico de 5 volts e dividir em partes. Um exemplo de aplicação disso é quando a gente for montar o nosso carro, né, a gente vai querer que ele dê uma acelerada. E para ele conseguir dar uma acelerada, a gente precisa acionar os motores por esses dois pinos, porque a tensão vai ir variando, certo? Então esses pinos podem ser usados para poder a gente controlar uma tensão variável, por assim dizer, para dar uma resumida. E esses pinos também, de 0 a 13, certo? Eles são pinos de entradas digitais. Entradas digitais são bem mais fáceis de entender do que entradas analógicas. Entrada digital é uma entrada de 0 e 1. Entrada digital é uma entrada em que os gráficos são fechados, certo? Ou existe ou não existe, basicamente isso, né? Deixa eu ver, não sei, acredito que todo mundo tenha entendido, mas um exemplo bem fácil da gente tentar entender é um LED, né? Um LED ou ele está aceso ou ele está apagado, certo? Quando ele está aceso, o valor dele é 0, quando ele está apagado, o valor dele é 1, certo? Então esses pinos ali do lado, que tem um monte mesmo, eles são usados para tratar esses sinais digitais. E aí a gente tem mais alguns que são o AREF, e a gente tem outro filtro aqui. O que é o AREF, né? O AREF, ele é o Analog Reference, né? Que é uma referência analógica de tensão para o Arduino. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem que alimentar o seu Arduino com uma tensão que varia muito, né? Se por algum motivo, vamos supor que você trabalha, vamos usar, né, para um processo de automação industrial o Arduino Mega, né, que é um Arduino um pouco mais capacitado, e não dá para puxar um fio do Arduino para uma fonte de tensão normal, uma fonte de tensão constante. Eles puxam dentro da própria máquina, que está sendo alimentado por uma fonte variável. Então eles usam esse pino AREF, né, que é um pino de tensão de referência analógica, né? Analog Reference. Essencialmente é o quê? Quando você não tem como alimentar o seu Arduino com uma tensão constante, você vai tentar alimentar com uma tensão variável, né? Mas não se usa esse pino em quase todos os projetos. Na verdade, a gente não usa esse pino no curso inteiro, porque não tem por que a gente usar esse pino por nada. A gente tem também mais algumas coisas aqui, por exemplo, aqui a gente tem a bateria, né? Aqui a gente tem um botão de reset, aqui a gente tem um transistor, enfim, foge muito do escopo do curso para dar uma explicada. A gente tem um LED que indica se o seu Arduino está funcionando. Esse LED aqui ele vai ficar vermelho se tiver algum problema na memória EEPROM. E a gente tem esse LED aqui, que é um LED que está dentro do próprio Arduino. É só um LED comum, você pode pedir para esse LED acender ou apagar, por exemplo. E a gente tem esse TX-RX, que é para indicar sempre que uma comunicação serial estiver sendo feita. Então, naquele exemplo que eu falei da gente apertar um botão e enviar uma mensagem lá para o computador, esse LED aqui TX ele estaria se acendendo constantemente, certo? Estaria acendendo, apagando, para mostrar para o usuário, né, o interfaceamento homem-máquina que está de fato funcionando o seu programa. Ok? A gente tem aqui um conector para conectar a bateria, mas geralmente vai estar usando o cabo USB. E a gente tem mais esses três aqui, né, que são o reset, o pino de 3.3 volts, 5 volts e o VIN. Bom, o reset eu já expliquei. 3.3 volts, 5 volts, acho que fica bem claro. A gente pode puxar um fio de 5 volts e jogar no nosso protoboard, que é algo que a gente está fazendo durante o curso inteiro.
Isso quer dizer que eu estou tirando 5 volts do Arduino e botando lá. Tirando não, desculpa. Eu estou pegando dessa saída, que é 5 volts, e jogando 5 volts na minha protoboard. Não estou tirando nada do Arduino, perdão. E a gente tem o VIN, que é o V-Source Input, né, que é quando você tem uma fonte de tensão constante para o seu Arduino. Então, por exemplo, na prática do carrinho, a gente vai estar acionando motores. E motores, eles precisam de corrente, mais tensão do que o Arduino. Então, a gente vai ter que estar usando, por exemplo, aquelas fontes da bancada da UFC, né? Mas eu também tenho uma fonte aqui de casa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Dá um segundo. Certo? Eu também tenho uma fonte aqui que eu fiz aqui em casa, que é uma fonte, dá pra ver que é uma fonte da Sky, certo? E aqui eu fiz uns conectorzinhos, dá pra ver que é uma fonte da Sky. E aqui eu fiz uns conectorzinhos, meu Deus. E aqui eu fiz uns conectores, certo? Pra gente poder usar. Então dá pra gente ver que robótica, às vezes, é sobre pegar sucata mesmo, equipamentos que a gente acha que não tem mais uso, e tentar tirar algum proveito deles. Mas, professor, o que é esse PB, esse PD, esse PC, né? Eles, pessoal, são portas do seu microcontrolador, quando eles não estão no seu Arduino. Então, quando você não está no Arduino, e a gente não sei se a gente vai chegar a ver isso no curso, né, que a gente vai ver a questão do assembly, a gente precisa programar usando isso. Então, a gente iria digitar, por exemplo, pc.rdbits, né, para poder mandar bits específicos para alguma coisa. Enfim, a gente não vai estar usando, então não vou focar tanto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante de se comentar. Esse SPI, esse I2C e esse MOSI e ISS, eles são protocolos de comunicação que a gente também não vai estar usando, né? Mas eu posso adiantar que o I2C é para comunicação com equipamentos bem distantes, né? Mas me falha a memória o que é o SPI, ou o SPI não, o que é o SPI, está me falando da memória no momento. Mas a gente não vai estar usando isso. O máximo que a gente vai usar é a comunicação serial. A comunicação serial não tem como escapar. Bom, continuando, né? Acho que eu até dei um pulado muito grande, mas a gente tem especificações principais onde o Arduino opera entre 5 a 30 volts, né? O máximo dele é 30 volts. Eu não sei se eu estou enganado. Talvez eu esteja, porque eu vi já tem tempo, mas talvez eu acho que seja de 5 a 60 volts. Eu posso estar enganado. É 5 a 30 ou é 5 a 60? A gente tem 3 tipos de memória, como eu falei, a memória flash, a memória SRAM e a memória EEPROM. A memória flash, pessoal, é a memória ROM, né? Só que ela é uma memória que a pessoa pode mudar. Basicamente isso. O que eu quero dizer com isso? A memória ROM... quando você... a gente vai fazer muito isso, né, durante o decorrer do curso, mas a gente conecta o Arduino ali no computador, põe pelo cabo USB e tira depois. Como é que o Arduino se lembra que tem um programa? Como é que ele se lembra exatamente? Ele grava isso na memória flash dele, certo? E ele executa isso na memória SRAM. Então a gente pode imaginar a memória flash como uma memória em tempo de compilação e a memória SRAM como memória em tempo de execução, certo? E o que é a memória EPROM? A memória EPROM não vem muito ao nosso caso, mas a memória EPROM é uma memória eletricamente programável, apagável e programável. Ela tem um limite de vezes que pode ser usada, para vocês terem uma ideia, porque ela realmente ela vai danificando o seu chip cada vez que você usa, mas ela consegue guardar instruções específicas na memória. E ela fica lá, cara, até acabar esse número de vezes que você pode riscar o seu chip. Um exemplo de coisa que a gente pode fazer, a gente pode gravar na memória EPROM, né, que o LED do Arduino, esse LED que está aqui dentro, que é o LED built-in, está sempre aceso. A gente pode deixar isso gravado na memória dele, né? Mas, como eu falei, existe um limite da memória EPROM, o número de vezes que você pode gravar algo e apagar, né? Uma vez que isso aconteça, não tem mais o que fazer, né? E ela também é bem pequena, né? Para evitar também que o usuário use ela indevidamente. Ele aguenta a frequência de 2 MHz a 16 MHz, né? O MHz é o tanto de instrução que ele pode fazer por segundo e a velocidade das instruções também, né? Isso foge um pouco do escopo do curso, mas quando a gente está na parte de assembly,
a parte da linguagem da máquina mais primordial, que é lá em hexadecimais, né? A frequência ela vai alterar bastante a questão da velocidade de execução. Ele opera industrialmente, né, entre menos 40 graus e 80 graus. Ele tem 16 palavras mnemônicas reservadas. Palavras mnemônicas, né, para quem não sabe, a gente não vai muito usar no curso, então por isso que eu não estou destacando. São palavras tipo NOP, push, pop. Né? São palavras bem simples que o processador entende. Né? Nossa, porque fica tão difícil explicar. Vamos ignorar isso daqui, porque senão eu não sei como é que eu vou passar isso aqui para vocês sem precisar de uma aula de 4 horas. E ele tem a operação de registradores. A operação de registradores, registrador, acho que todo mundo deve ter uma breve ideia, mas é a memória mais rápida do computador, certo? E quando a gente está mexendo com o microcontrolador sem ser o Arduino, a gente mexe diretamente nos microprocessadores. Então, assim, na vida real, né? O que se faz geralmente é o seguinte: a gente programa o microcontrolador em C. Mas quando a gente precisa de muita velocidade e muita especificidade no tempo de execução, a gente precisa ir lá nos registradores e gravar instruções diretamente. Gravar endereço de variável manualmente, né? Não é aquele negócio de tipo int x, a gente vai ter que fazer passo a passo tudo. Não é o que a gente vai fazer no curso, porque senão não tem como fazer isso aqui em 16 horas, pessoal. Então, aqui é só mesmo para vocês conseguirem pegar uma tabela e conseguirem dar uma lida, certo? E aí, vou reforçar. Alguns pinos podem tratar de funções específicas devido à sua maneira de comunicação com o sistema. Por exemplo, nem todos podem parar o sistema inteiro ao pressionar de um botão. Que pinos fazem o que? Depende do fabricante da placa em questão. Então, se a gente pegasse outro microprocessador, o PIC, o Raspberry Pi, né, eles vão ter pinagens diferentes. É importante que a gente se acostume com isso. Tudo tem a sua pinagem. Bom, sabendo disso, pessoal, a gente vai aqui agora para a eletrônica digital, finalmente. Né? A gente já leu o Arduino. Peço que, se você tiver tido alguma dúvida, pode perguntar à vontade quando você for para a reposição, ou até mesmo pelo grupo agora, certo? Falei muita coisa mesmo. Um volume de informações bem grande. Se vocês podem me dar um feedback, qualquer coisa eu posso botar uma tabela aqui do lado. Mas eu já botei aqui, certo? Acho que dá certo, acho que dá para você entender. Bom, o que é a eletrônica digital? Os circuitos digitais, os circuitos lógicos, né, eles são definidos como circuitos eletrônicos que empregam a utilização de sinais elétricos em apenas 2 níveis de corrente, ou tensão, para definir a representação de valores binários. O que eu quero dizer com isso? É aquele negócio que eu falei. Ou existe ou não existe. Né? A eletrônica digital é definida com base nisso. E foi por muito tempo que a eletrônica digital foi usada por muito tempo, né, para fazer inúmeras coisas. Eu não sei se vocês têm avós, né, ou até mesmo os pais de vocês. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho um rádio de relógio. Né? Um rádio de relógio, infelizmente não tenho como pegar, porque tá ali em outro cômodo. Mas ele é um bicho bem antigo, que você conseguia apertar botões para ele poder gravar o tempo, para poder despertar. Né? Ele tinha uma pequena estação de rádio. Poxa, vocês imaginem como é fazer isso, né? Usando só uma lógica de zeros e uns, né? E um pouquinho de eletrônica analógica. Né? É bem difícil. Né? A gente não vai aprender aqui circuitos contadores, circuitos temporizadores, memória. Né? A gente não vai estar aprendendo isso aqui. A gente vai estar focando nos microcontroladores, que eles conseguem pegar a eletrônica digital e tirar toda essa parte difícil e abstrair para a gente. Né? A gente vê lá na questão de arquitetura de computador, programação, que computadores têm níveis, né? E a função de um nível é abstrair para o usuário final, né? Que no caso é a gente, programador de microcontrolador, e facilitar. Então a gente não vai estar usando diretamente as funções digitais do sistema, né? A gente vai estar aprendendo sobre os nossos componentes, botões, LEDs. E aí a gente tem os componentes essenciais que a gente vai ver no curso, e agora nessa aula, que é o protoboard, o botão, o resistor, né? Eu não botei aí, na verdade eu botei errado, o resistor RGB, desculpa, o resistor e o fotoresistor, né? A gente vai aprender hoje, os LEDs RGB, né? E a gente vai aprender a ligar um LED cathode anode, a gente vai aprender a usar um buzzer, a gente vai aprender a usar um potenciômetro e um analógico, né? A gente vai aprender o que são as portas lógicas, porque são importantes para o nosso curso, querendo ou não, né? Mas a gente não vai estar usando elas em projeto, porque vocês vão ver que quando a gente começar a programar,
a gente faz todas as operações que seriam muito complicadas de montar em hardware com 2 linhas de código. E aplicações de eletrônica digital, né, são a construção da CPU de vocês, né, a nível assim, de uma maquinazinha que desenha, é feita, né, a unidade lógica aritmética, a ULA, é feita usando a eletrônica digital. Né. Não sei se vocês já chegaram a construir ou ver por curiosidade o funcionamento, não tenho como falar aqui, porque senão ficaria muito grande, mas é assim. Interface homem-máquina, né, aqueles letreiros que a gente vê no centro, né, sei lá, tem uma promoção, sejam bem-vindos, aí passa um letreiro que está todo cheio de LED. Como é que o cara faz aquilo? O cara faz com eletrônica digital e microcontroladores. E eletrônica no dia a dia no geral, né? Então, quando a gente tem, por exemplo... não tem um potenciômetro aqui, eu não peguei, esqueci. Mas, isso aqui é um fotoresistor, certo? Ele aumenta e diminui segundo a luz. Isso aqui tem dentro dos celulares de vocês, né? Alguns celulares, eles têm um ajuste automático de brilho segundo a luz, né, do ambiente. Então, se está muito escuro, ele fica numa iluminação menor, e se está muito claro, ele aumenta o brilho para a pessoa poder visualizar. Como é que ele faz isso automático? A gente vai aprender a fazer isso aqui. A gente vai tentar automatizar esses processos, certo? Esses processos que a gente vê. Quando o cara desliza assim o cara desliza para poder aumentar o volume, né, no celular. O que está acontecendo ali por trás? O que tem ali por trás é um potenciômetro que está acionando e tal. Então, a gente vai aprender a fazer isso aqui, certo? E vai tentar aplicar. Pessoal, então, agora... deixa eu ver aqui, deixa eu explicar. Desculpe. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender como se conecta as coisas no Protobus. Então, aqui, vamos olhar aqui para baixo primeiro, certo? Tudo que está no sentido verde, certo? Essa linha verde quer dizer que tem a mesma tensão. Então, se tem 5 volts nesse pontozinho aqui pequeno, quer dizer que tem 5 volts aqui. E tudo que está na linha vermelha, está aqui. E tudo... Deixa eu botar aqui. Tudo que tá... Vou até repetir. Tudo que está na linha do sentido verde, ela possui a mesma tensão. Então, se nesse ponto aqui, no ponto 5, tem 5 volts, no ponto 5A tem 5 volts, no ponto 5E também tem 5 volts. No ponto 5D também tem 5 volts. No ponto 5C também tem 5 volts. E aqui, nessa linha aqui horizontal, são tensões diferentes. Então, no ponto C1, a gente tem uma tensão diferente do ponto C2, do ponto C3, do ponto C4, do ponto C5, do ponto C6, do ponto C7, né? E assim por diante. No ponto E1, a gente tem uma tensão diferente do ponto E2, do ponto E3, do ponto E4, do ponto E5, né? Então, na vertical, a gente tem tensões iguais. E na horizontal, a gente tem tensões diferentes, certo? Então, aqui também... E o que é esse símbolo de mais e de menos? Para o nosso curso, a gente vai convencionar o seguinte. Aonde tiver GND, então a gente vem aqui no nosso Arduino até mesmo e vê, eu conectei do pino GND para o negativo e do pino mais para o meu 5V, que é chamado de VCC, certo? Então, assim, todas as vezes que a gente vê o símbolo negativo, a gente vai associar com GND. Vamos seguir convenções para não se atrapalhar na montagem. E todas as vezes que a gente vê o símbolo positivo, a gente vai associar com 5 volts. E bem aqui no meio, por que eu conectei? Se vocês notarem, meio que tem uma quebra aqui, né? Porque estão bem separadinhos. Significa que bem aqui no meio, eu tenho que passar fios de um lado para o outro, que eu nem fiz aqui, para poder a tensão continuar. E se atentem o seguinte, eu preciso conectar, né, o negativo de um lado com o negativo do outro e o positivo de um lado com o positivo do outro, caso eu queira usar esses fios. Quando a gente estiver montando, esses conceitos vão ficar mais livres para vocês. Mas o que é para sair daqui sabendo hoje? Na vertical, mesma tensão. Na horizontal, tensões diferentes. Ok? Então vamos agora para o funcionamento dos nossos queridos componentes de eletrônica digital. Então a gente tem o LED, né? E o LED, pessoal, ele tem duas perninhas. Ele tem a perninha menor, né? Perninha não, terminal. E ele tem um terminal maior, certo? Essencialmente, né, eu gosto de seguir uma convenção. Tem dois jeitos da gente ligar um LED, né? O primeiro é você passar o resistor pelo positivo e tacar uma tensão negativa. Mas pessoalmente eu gosto do seguinte.
eu pego a menor perna do LED e vou convencionar ela como ela sempre sempre recebendo um resistor, e essa daqui sempre recebendo um 5 volts para o nosso curso. O que eu quero dizer com isso? Né? Mesmo que tenha mais formas de ligar o LED, mais uma forma, é importante que a gente siga essa convenção para na hora que a gente for avaliar assim, as coisas que o pessoal está fazendo, principalmente para os alunos do ensino médio, a gente já saber que eles não estão errando essa besteira. Certo? Então, sempre que eu for ligar aqui, eu vou seguir essa convenção que eu estabeleci. Se você quiser ligar de outro jeito, tudo bem, mas procure que você também seguir uma convenção, porque não tem nada pior do que você ter um circuito todo montado bonitinho e você está errando o LED ligando, certo? E aí a gente tem o funcionamento do botão. O que significa o botão? Bom, o botão ele tem 4 terminais e o terminal A e B, que nem mostra a figura, eles estão sempre conectados. Então a gente tem um fio em curto-circuito. Agora o terminal C e D, certo? Eles não estão conectados. Desculpa, eles também sempre estão conectados. Eles também estão em curto-circuito. O que faz o botão? O botão é uma chave. Quando eu aperto, essa chave aqui do meio, deixa eu até apontar aqui, essa chave aqui do meio vai se fechar. E aí, o terminal A vai ficar conectado com o terminal D e o terminal A vai ficar conectado com o terminal C. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, para acender um LED. Né? Quando a gente aperta um botão, acende um LED. Não é isso que acontece quando a gente tem, por exemplo, uma TV. A gente não aperta o botão de ligar a TV e aí fica um LEDzinho aceso. Né? Dentro de outras aplicações, certo? Então, quando a gente... até me enganei aqui, era para ser o contrário. Então, a gente, quando está conectado, fechei aqui essa porta. O B está conectado com o C, que está conectado com o D. Né? O C está conectado com o B, que está conectado com o A. Enfim, é importante que a gente tente fazer algumas práticas com botões para a gente não se atrapalhar. Botão pode parecer besta, mas querendo ou não, a gente costuma se atrapalhar sim, certo? E se atentem, porque se vocês quiserem fazer alguma prática com o botão e o Arduino, e por algum motivo não estiver dando certo, é provável que vocês tenham que usar os pinos certos de interrupção, né? Ou usar um circuito que a gente chama de pull-up. Né? Acho que tem como tarefa de casa vocês darem só uma olhada no que é o pull-up. Só o circuito mesmo para vocês verem e entenderem a diferença. Certo? Então vamos lá. Então eu vou cortar aqui o vídeo agora para apresentar a primeira atividade do dia. Bom, pessoal, continuando o nosso curso. Bom, o que exatamente a gente vai estar fazendo aqui? Acho que o Heraldo já deve ter apresentado para vocês como é que funciona. Então, bom, o que a gente vai fazer para poder fazer a prática do botão? Então aqui eu montei já várias coisas, mas calma, a gente vai com calma, certo? O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa é a gente fazer esse LEDzinho se acender com pressionar o botão. Mas acho mais interessante a gente começar e falar assim, rapaz, como é que a gente liga um LED em primeiro lugar? Importante. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui esse fio daqui, só um segundo, tá? E vou dar um zoomzinho aqui, só um segundo também. Perfeito. Tenho aqui minhas coisas. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou pegar. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um Arduino. Né? Eu peguei aqui um Arduinozinho. Certo? Você vai pegar um Arduino, você vai pegar uma... Aqui no nosso programa, a gente chama de... Opa! Deixa eu apagar aqui esse Arduino. Aqui no programa a gente chama de placa de ensaio. Gente, perdão. Enfim, você pega a placa de ensaio e tenta coisar aqui. Falei e percebi que não estava gravando. Bom, vou dar uma repetida, certo? Vamos pegar aqui esse botão. Vamos primeiro aprender a ligar um LED, né? Bom, a gente vai convencionar o seguinte. O LED tem duas pernas. Uma perninha, o LED tem dois terminais. O terminal maior e o terminal menor. Nesse terminal menor, a gente vai convencionar, uma convenção para o nosso curso, ok? Que sempre atrelado a ele vai ter um resistor. Vou até deixar aqui no vídeo para vocês tentarem ver. Sempre atrelado a ele vai ter um resistor. E nessa perna maior é onde vai estar a tensão, né? Onde vai estar o pino do Arduino, onde vai estar o pino de 5 volts. Então, para a gente aprender a ligar um LED, a gente vai vir aqui, deixa eu até vir aqui, e vai tacar tensão positiva, ó, perceba, deixa eu até tirar aqui e voltar. Perceba que, quando eu boto aqui,
como eu havia falado, tensões na vertical são igual e tensões na horizontal são diferentes. É por isso que eu não deixo o meu LED na vertical, porque senão eu estaria mandando 5 volts por 2 pinos ao mesmo tempo e eu estouraria o meu LED. Estouraria não, né? Queimaria. Então, beleza. Tenho aqui meu funcionamento. Um arranjo desse jeito vai acender o meu LED. Vamos dar uma olhada. Então aqui, ó, eu tenho o LED aceso das duas maneiras. Isso aqui é só por curiosidade, tá? A gente vai estar convencionando dessa forma. Perceba que aqui eu estou ligando o meu LED, né, com a perna maior no positivo e no resistor, e aqui com a perna menor, né, diretamente na tensão negativa. A gente vai estar usando só desse LED marrom aqui. Esse outro aqui foi só por curiosidade, tá bom? Beleza. Então aqui eu tenho meu LED ligado, perfeito. Né? Caso você queira ver aqui como é que funciona o programa, você pode vir aqui e mudar a cor do seu LED, tá? Vou botar aqui amarelo. E como é que eu pego os componentes? É simples. Pessoal, peço desculpas, eu descobri aqui o porquê que estava cortando, mas já resolvi o problema. Bom, então como é que eu pego os componentes? Vou só relembrar. Eu digito aqui LED, por exemplo, né? E pego o LED. Deixa eu tirar aqui, não está querendo sair. Pronto. Venho aqui, pego o LED. Eu posso pegar qualquer coisa que... O que tiver para digitar, eu posso vir aqui e pegar, certo? Mas aí eu vou até advertir para vocês que para vocês pegarem todos, vocês precisam vir aqui, componentes e todos. E percebo a quantidade de componentes que tem aqui, né? A gente tem um capacitor polarizado, indutor, né? A gente não vai estar vendo isso aqui. A gente tem um switch. A gente tem aqui um sensor de distância que a gente vai estar usando no nosso curso, um sensor de presença. Né? Para quem vai ir na UFC, esse sensor de PIR está lá. Né? Que quando não tem ninguém no banheiro, a luz se apaga sozinho. Não é magia negra. Dá para a gente fazer isso e é muito simples. A gente tem um sensor de gás, tem um sensor de inclinação. Enfim, tem um monte de sensor. Né? É só vocês virem aqui, colocarem todos, né? E pesquisarem. Para vocês mudarem a linguagem, caso vocês estejam mais acostumados a mexer em inglês, vocês têm que vir na plataforma do AutoCAD para usar esse programa. Acho que precisa de criar uma conta. Criar uma conta é bem fácil, não vou ensinar a criar uma conta. Mas é isso. Tem até bateria de batata, para vocês terem uma ideia. Então, é uma plataforma bem útil, bem prática. E aí, vamos tentar aprender. A gente já viu como é que liga o LED. Né? Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Como é que eu ligo o LED apertando um botão? Quando a gente liga uma TV, obviamente fica um LED ali aceso e tal. Mas, enfim, como é que aquilo rola, né? Com o circuito interno? Vamos pegar aqui esse negócio que eu estou mostrando. Perceba que o terminal A e B estão sempre conectados, como eu falei. Então, não adianta de nada eu pegar o terminal A, né, e pegar a saída do terminal B e apertar o botão. O LED vai ficar sempre aceso. Agora, se eu conectar o A e colocar a saída no D, o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão, a chave se fecha e eu vou ter a tensão podendo ser emitida. E se eu colocar no C, mesma coisa. A chave se fechou e aí eu posso colocar a tensão para o outro lado. Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui em ação, certo? Eu sei que pode parecer fácil, né? Mas como eu falei, botão, pelo menos para mim, eu sempre acabo me confundindo muito e cometendo erro besta mesmo. Então eu recomendo que vocês tentem brincar um pouquinho e praticar, certo? Mas acho que dá certo. Vamos dar uma olhada. Como é que eu faço aqui? Então, eu venho aqui, ó. Esse aqui é o A, esse daqui é o B, esse daqui é o meu C e esse daqui é o meu D, tá bom? Aqui eu sei que os nomes estão diferentes, mas seguindo aquela figura é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui eu botei. Quando eu ligar, perceba, o LED não está aceso. Mas quando eu apertar o botão, o LED acabou de acender, né? E é isso que a gente quer. Perceba que enquanto eu deixar o meu botão pressionado, né? Então, enquanto eu tiver com o botão pressionado, ele vai continuar aceso. E agora, eu vou até apagar esse volume de componente, porque está até ficando lento aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos fazer outro teste. Eu vou pegar isso daqui e colocar no meu terminal D. Ok? Novamente, apagado, aceso. Bem simples. Né? Legal. Até aqui, show de bola. Concordo, né? Tá massa. Né? Aí percebam como eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aquela perninha menor, receber a tensão negativa. Né? Estou passando uma tensão positiva para o meu botão. Né? Então, quando eu aperto a chave, o que está acontecendo é que
a chave se fecha e está passando tensão positiva para o meu botão. Se eu fizer o arranjo do LED de outra maneira, eu também vou ter que mudar o do botão. Certo? Presta atenção nisso. Por isso que eu estou pedindo para vocês seguirem uma convenção. É muita coisinha pequena para a gente ficar tentando gerenciar tudo. E se eu conectar aqui no terminal B? Perceba o que vai acontecer. Olha só, o LED está sempre aceso agora. Não é legal isso que isso aconteça. Estou apertando o botão e não faz nada. Né? Então o ideal é que vocês apertem o botão e consigam enviar a tensão da maneira correta. Certo? Recomendo que vocês brinquem um pouco com isso aqui para poder entender como é que funciona. Acredito que eu tenha mostrado aqui como é que funciona o outro LED. Deixa eu pular aqui. Vou apagar essa ruma de resistor aqui porque não vai precisar. Só mesmo para poder coisar, tá bom? Só um segundo, pessoal. Apagando. Então, só para apresentar, isso daqui é um potenciômetro. Vou deixar ele aqui porque a gente vai usar, mas esse resto aqui não vai. Gente, então agora a gente vai para a próxima parte da nossa prática. A gente já aprendeu a usar um botão. A gente vai precisar aprender a usar outros tipos de LED e resistores. Acabei esquecendo de botar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, fácil e rápido. A gente vai ter... Como é que eu vou te dizer? A gente tem um LED, certo? Que tem uma perna... Um LED RGB, Red, Blue, Green, né? O que acontece? Quando a gente tem esse LED, significa... Imagina que aqui dentro tem meio que 3 LEDs de cores diferentes, em que a gente só faz um switch entre cada um. Tem um transistor entre cada um. O funcionamento interno de componente não interessa pra gente. Isso é coisa de quem fabrica, né? De engenheiro elétrico que fabrica, né? Mas, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar aprendendo a usar ele. É o que importa pra nós. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu ligo, né, a minha perna menor, que é a perna catódica, a um resistor que está conectado na tensão negativa. Vamos seguir a convenção, certo? Eu poderia ligar isso de outra forma? Qual outra forma? Eu poderia, por exemplo, tirar esse resistor daqui, botar um resistor em cada perna e ligar o meio a uma tensão positiva? Pode. Mas também não tem porquê. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente vai testar o programa. Vamos dar uma olhada. Então, aqui, deixa eu só arrastar aqui esses negócios para ficar tudo na mesma altura. Oh, meu Deus. Deixa eu arrastar aqui para ficar na mesma altura, certo? Aqui, mesma altura. Aqui, mesma altura. Beleza. Perceba que aqui eu estou tudo jogando na tensão máxima, né? Que é a tensão de 5 volts. O que vai acontecer com esse LED? Ele vai acender e vai pegar todas as cores. O branco não é a junção de todas as cores? Então, aqui eu tenho o meu LED de funcionamento perfeito, né? Vou até apertar aqui o botão de novo para brincar. Pronto. Perfeito. E agora, vamos supor o seguinte. Eu quero a cor verde. Decidi que eu quero a cor verde. Então, eu venho aqui e mudo o meu LED para... Cor verde não, a cor vermelha. Eu venho aqui e mudo a minha tensão azul e a minha tensão verde para 0 volts. Vamos ver o que acontece. Olha só, a gente fica completamente vermelho, certo? Então fica bem legal, e esse é um LED bem interessante, que a gente economiza em LED, economiza e tal no custo do projeto, certo? E o Arduino pode programar isso, né? A gente pode mandar tensões específicas para conseguir mais cores dentro do espectro, vermelho, azul e verde. Por exemplo, a gente pode construir azul escuro, azul claro, né? A gente pode conectar também um potenciômetro para poder ajustar essa tensão, né? Acho que, se eu não estou enganado, é uma das atividades de vocês, só mesmo para vocês praticarem. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos tentar agora a combinação de 2 cores. Bora ver o que dá. Nem eu sei, para falar a verdade. Deu rosa. Né? Eu realmente não sabia, estou impressionado aqui. Então, assim, dá pra gente realmente brincar com esse LED, certo? Ele tem um funcionamento bem simples, vou repetir. A gente simplesmente vai meio que negar as cores que a gente não quer e acionar as cores que a gente quer e tacar um resistor na perna do meio. É isso. Certo? E a gente tem por último um outro resistor, né, que é o fotorresistor. O que é um fotorresistor? Pessoal, um fotorresistor é um resistor sensível à luz. Quanto mais luz, menor resistência. O que eu quero dizer com isso? Onde é que a gente vê isso? Aqueles celulares que ajustam o brilho automático, né? E alguns postes de luz, se vocês verem assim na cidade, quando é de manhã eles não estão ligados. E quando é de noite eles estão ligados. Né?
E, tipo, quando tá meio nublado, se vocês verem, tipo assim, tá nublado, tem alguns que se acionam sozinhos. Não são todos, tá? Não são todos. Mas tem alguns que quando estão nublado e não é de noite, eles se acionam sozinhos. Por que isso acontece? Né? Existe um sensor de luz ali, existe um fotorresistor por trás que está regulando aquilo. Óbvio, os postes, eles também podem ser acionados pela estação elétrica, né? E eles também podem ser, alguns eu até já vi que tem um microcontrolador dentro deles, bem básico mesmo, mas que eles conseguem fazer algumas coisinhas ali para poder economizar a questão de energia e tal. Então como é que a gente usa isso aqui? Ora, simples. Perceba como é que eu fiz aqui, ó. Ao invés de usar um resistor, eu estou usando meu fotorresistor. O que eu quero dizer com isso? O fotorresistor substitui o resistor normal, tá bom? Aqui eu estou ligando na tensão negativa, uma das pernas do meu LED, né? E a outra eu estou ligando na tensão positiva. E perceba que quando eu mexo o meu sensor de luz, ele fica mais claro ou menos claro, certo? Até o ponto que apaga. Não sei por que não tá... Ah, não, tá aqui. Apagou, certo? Até o ponto que apaga, fica totalmente aceso, certo? Então é interessante a gente usar também, mas a gente não vai estar usando muito. Eu trouxe a título de curiosidade para poder mostrar para vocês. Com isso a gente encerra essa parte, né? Agora a gente vai aprender sobre os outros componentes, que é o buzzer e o... Não estou lembrando. O buzzer e outro lá. Bom, pessoal, voltando, a gente tem aqui o funcionamento do buzzer, né? Cara, o buzzer é a sensação da molecada quando a gente está no ensino médio. Até no mesmo ensino superior. Né? Todo mundo gosta de som, todo mundo gosta de barulho. O feedback audiovisual é o que faz a experiência completa de robótica. Porque eu não tenho como mostrar o Lego aqui em casa, porque, enfim, o Lego é a propriedade da UFC. Mas, cara, o Lego é cheio de som. Né? E é muito divertido mexer. A gente vê os olhos da molecada brilhando quando eles apertam e tem um somzinho. Quando eles apertam vai um monte de luzinho, tem um... os robôs que a gente monta tem um som, tipo, quando ele vai abocanhar assim, você, sua perna, aí faz um som de uma cobra. É legal. Mas como que eletronicamente a gente emite som? O componente eletrônico mais simples que faz isso é o chamado buzzer piezo, né, que é um componente que é acionado por corrente elétrica e ele vibra internamente. Né? Então o que acontece aqui? Eu montei esse circuito aqui no Proteus para vocês terem uma ideia. O que ele está fazendo? Um buzzer internamente ele tem dois resistores, né? E ele tem como se fosse... Ele tem meio que um ímã por dentro, certo? E ele tem um discozinho de metal. Um disco de metal mesmo, uma placazinha de metal. E quando ele recebe corrente elétrica, né, o que vai acontecer devido aos fenômenos magnéticos? Né? Ele vai ficar se chocando contra a extremidade positiva e a extremidade negativa. Quanto maior a corrente, mais vezes vai acontecer esse choque, né, e tal. A gente pode, inclusive no Arduino, ajustar a corrente para a gente poder conseguir obter frequências tipo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Inclusive vocês podem pesquisar tipo Arduino tema do Star Wars, Arduino tema do Game of Thrones, Arduino tema de JoJo, né? E tudo isso vai ter, né? Dá pra gente fazer música eletrônica da maneira mais literal possível. Então assim, o funcionamento do buzzer é um disco ferromagnético que se choca e vibra dentro do sistema, né, para poder produzir frequências e sons. Né? Mas existem outros aparelhos de som que são mais sofisticados, mas, sendo bem sincero, a gente não tem esses equipamentos lá na UFC, então eu não vou apresentar. Mas para quem tiver curiosidade, é interessante a pessoa ir atrás. Dá para fazer um teclado. Né? Eu já vi muito legal um projeto, que é um cara que usa o Arduino, né? Eu até queria tentar reproduzir, cara, mas é tão complicado porque eu não tenho material. Mas é essencialmente o que? O cara usa o Arduino e aí ele usa fita cassete e fica acionando e rebobinando a fita para poder tocar uma música, cara. É muito doido, certo? Então, dá pra gente produzir som dessa maneira, certo? E eu vou destacar, a gente usa muito buzzer para quase todo projeto que a gente faz, porque a molecada do ensino médio é pirada nesse bicho aqui, que faz barulho, certo? E a gente tem o potenciômetro. O potenciômetro eu gosto muito de usar porque eu acho um componente eletrônico excelente, é de primeiro grau. Ele tem muita função, ele ajusta a tensão, ele ajusta resistência, né?
Ele é muito útil. Como é que a gente usa ele, né? A maioria das vezes, para o nosso curso aqui, a gente vai estar usando ele como um divisor de tensão, né? Então a gente vai usar todos os 3 terminais. A gente vai usar os 2 terminais ao mesmo tempo, vai conectar ele no VCC e no GND, e vai conectar ele no... E a perna do meio vai ser conectada a um LED, vai ser conectada a um buzzer, vai ser conectada a um display LCD, a um display BCD. E o que isso vai estar fazendo? Isso vai estar regulando a tensão recebida, né? O que eu quero dizer com isso? Você vai gerar assim um buzzer, você vai gerar assim um potenciômetro. Essa cabecinha que vocês estão vendo aqui na imagem, deixa eu até botar aqui o destacador, ponta do laser. Essa cabecinha que vocês estão vendo aqui, ela gira, tá bom? Bem aqui a gente tem o nosso VCC, o nosso GND, o nosso output. Essa cabecinha aqui, ela gira. E aí você pode regular a tensão. Tensão mínima, tensão máxima, você gira de um lado para o outro. E aí é como se você virasse, assim, controla a luz, né? Ganha um superpoder. Então, quando você vê, por exemplo, um sistema de som, que você tem aquela mauzinha, que você gira e aumenta e diminui o som, o que está acontecendo por detrás? É um potenciômetro, né? Os celulares também, eles possuem um potenciômetro interno, né, que eles conseguem regular a tensão para poder aumentar, diminuir o brilho, aumentar, diminuir o volume, né? Mas, obviamente, ele não faz isso só na base da eletrônica digital, ele faz isso na base do microcontrolador, né? Porque são muitas funções para um potenciômetro só. Acho que tem depende da arquitetura do celular, mas existem sim potenciômetros específicos para o volume, né, e para a luz, mas tem celulares que usam um para todos. Vamos ver aqui. A explicação teórica aqui. Perfeito. Então, qual a nossa atividade? A nossa atividade é usar o potenciômetro como divisor de tensão e também usar ele para controlar a luz e o som. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai para a atividade do potenciômetro do buzzer, né? Bom, a gente usa o potenciômetro no curso como um regulador de tensão, né? Mas o potenciômetro geralmente o que a gente faz é conectar apenas 2 terminais para poder pegar um resistor e mudar a resistência dele, né? Ou usar ele mesmo como um substituto do resistor de resistência variável. Mas para o curso, vamos fazer o seguinte, vamos combinar que a gente vai usar ele como regulador de tensão. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou aqui no exemplo de cima, deixa eu até botar aqui em cima. Aqui, cara, eu estou tacando diretamente no meu LED 5 volts. Mas e se eu quiser tacar 2.5? Se eu quiser tacar 1.2, como é que eu faço? Eu tenho que usar um regulador de tensão, um divisor de tensão, no caso, para poder fazer isso para mim. E o componente que vai fazer isso é o meu potenciômetro. Certo? Ele é bem simples de usar. Eu vou explicar aqui novamente. Certo? Esse aqui é o meu potenciômetrozinho. Aqui você pode ajustar a resistência dele, né? No caso, eu vou deixar aqui em ohms, tá? Não é em kilo-ohms. Acho que vocês devem... Acho que o K, pessoal, ele indica que isso aqui é multiplicado por 1000. O mega indica que é por 10.000 e o giga por 1.000.000, né? O micro é multiplicado por 10 a menos 3, esse daqui é multiplicado por 10 a menos 6, quer dizer, o micro, o nano por 10 a menos 9 e o pico por 10 a menos 12. Não precisamos decorar isso, tá? Vamos usar aqui para o resistor normal, tá? Vamos botar aqui uma resistência de 1000. Você pode testar com valores diferentes, eu vou mostrar para vocês o que muda no circuito. Assim, para o nosso curso, a gente pode usar qualquer resistor e qualquer potenciômetro que geralmente vai quebrar o galho e não vai ter nenhum defeito. Mas quando a gente está mexendo com coisas um pouco mais profissionais, que no caso automação industrial, automação de residencial também, né? Ou fazendo projetos essa parte, às vezes é interessante que a gente saiba o que está fazendo, que a gente leia as especificações técnicas das coisas, para que o nosso circuito funcione direito. Não é bom que a gente tenha assim, coisa fora dos trinks, né? E assim, falte tensão, alguma coisa, falte corrente outra, certo? Vamos tentar se acostumar. Mas no nosso curso, tá com qualquer coisa, testa, se diverte. É importante que a gente aprenda, né? E robótica é muito tentativa e erro, né? Óbvio, né? Tente errar pouco, porque algumas vezes o seu erro custa uma placa. Mas vamos tentar uma tentativa e erro mesmo. Esses componentes pequenos é melhor a gente tentando. Ok? Vamos clicar nesse daqui primeiro. Perceba que aqui eu estou com 1000. Vamos começar botando em kilo-ohms, tá? Só para vocês verem. Então eu vou iniciar a simulação. Perceba, o meu LED não está ligado. Por quê?
Porque quando eu estou com uma potenciômetro aqui, nessa posição, eu tenho uns 0 volts. Mas quando eu vou girando, olha só o meu LED acendendo. E bem aqui ele está aceso ao máximo, porque eu estou liberando toda a tensão, por assim dizer. Então, assim, isso aqui é um divisor de tensão que é útil e está presente em circuitos de carro, de som, né, de ajuste de brilho, alguma coisa que você... Sabe quando você gira uma manivela para ajustar alguma coisa eletricamente? O rapaz que está por trás, se não for um microcontrolador, é um potenciômetro. Ok? Quer dizer, se for algo puramente eletrônico, é um potenciômetro. Ok? Estação de rádio era um potenciômetro, por exemplo, né? Quando a gente mexia antigamente. Acho que até hoje. Não, até hoje. Toda coisa que você gira é um potenciômetro, né? Mas antigamente era apenas potenciômetros. Hoje em dia também tem um microcontrolador. Ok? O que a gente precisa? A gente vai parar a simulação. E agora eu vou explicar para vocês. Aqui no meio é onde a gente vai ter a nossa saída. E aí a gente vai conectar essa saída à minha perninha maior, que é a perninha positiva, né? E o resistor vai estar conectado à minha perninha menor, que é a negativa. E aí eu vou conectar, porque eu não tenho aqui para mostrar, mas os lá da UFC, eles têm uma indicação que é meio que um símbolozinho de ômega, né? Aquele símbolo lá de ohms, ou o símbolo do Deus da guerra, se você preferir. E que é onde você vai estar atacando a tensão negativa. E do outro lado você vai atacar a tensão positiva. E como é que você usa isso daqui? Você usa de maneira bem simples, né? Eu acabei de explicar, para falar a verdade. Beleza, e o que é isso aqui? Isso aqui é o meu buzzer, né? O buzzer piezo. Vamos usar aqui para vocês verem como é que fica. Perceba que aqui eu estou em 1000 kΩ, né? Vamos ligar aqui. Não tem nada. Se eu girar, não tem nada, não tem nada. Dá para escutar bem baixinho. Não sei se vai aparecer na gravação. Aqui no máximo já tem um pouco mais. Mas perceba que por conta que a gente está com uma resistência muito grande, está chegando uma corrente muito atenuada, né? A gente atenuou muito o sinal elétrico. Mas, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos botar esse negócio aqui para truar, certo? O que eu quero dizer com botar para truar? Bora botar aqui e bora botar para valer agora, cara. Eu vou trocar isso daqui para ohms, certo? E aí eu já vou pedir desculpas porque talvez faça muito barulho para vocês. Vamos ver aqui. Eita! Dá até uma dor de cabeça, né? Então, assim, a resistência, para vocês verem, ela altera o funcionamento dos nossos circuitos, né? E ela também é necessário que a gente saiba para alguns projetos, mas para todos e para o curso dá certo, né? Qualquer um vai estar quebrando galho. Contudo, eu acho que quando a gente for fazer o carrinho, eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção, mas aí eu vou estar do lado de vocês e vou guiar. Então, pessoal, para a explicação de potenciômetro e buzzer, é isso. Potenciômetro é um regulador de tensão, quando está os 3 terminais conectados, né? E é assim que a gente vai estar usando bem nesse curso. Espero que tenha dado para entender. Agora a gente vai para a última atividade. Pessoal, então para a última atividade de hoje, eu vou passar para vocês o que é a lógica de circuito digital, né? Para a gente construir uma memória de um computador, para a gente construir uma CPU, óbvio que faz isso é uma máquina hoje em dia e tal, mas as primeiras, como é que foi feito, né? É necessário fazer uma lógica assim enorme, porque uma CPU precisa calcular, precisa guardar, precisa acessar. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos aprender a usar só as operações bem básicas, né? E aí, o objetivo disso é mostrar para vocês o quanto um microcontrolador facilita, quando a gente tiver a aula de microcontroladores, que no caso é a aula 3, né? É muito complicado a gente montar circuitos digitais na protoboard, porque, cara, passa tanto fio. E quanto maior o circuito, mais fio passa, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um relógio, cara, é tanto fio para fazer um relógio, né? E às vezes a gente precisa juntar 8 protoboards. Eu acho que um relógio é umas 8 protoboards, é muita coisa, certo? Então vamos lá. O que a gente faz aqui? Existem as portas lógicas, né? Que é a porta... Nem sei por que eu botei essa porta aqui, nem é usada, só uma porta normal. Então existe a porta NOT, né? Que ela pega o sinal de entrada e inverte, né? Beleza. E a gente tem a porta END que pega o sinal, né? E vê, ou seja, 0 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1. Percebe o que está acontecendo aqui? É uma multiplicação, né? Então, para a gente poder... Eu não vou... não tem como, principalmente para quem sabe, que já passou pela eletrônica digital, quem já pagou esse pecado, sabe que não tem como mudar isso aqui, a não ser que eu pegue mais umas 4 horas de aula. Não é a minha intenção, né? Então a gente vai apenas olhar e tentar entender o que acontece por trás.
No OR, a gente tem um OU, né? A gente tem 0 ou 0, 1 ou 0, 0 ou 1, 1 ou 1. E perceba a saída. Aonde tem 1, 1, já sai a saída 1. E no AND eu preciso de 2 1s para sair a saída 1. A SHOR, ela já é ligeiramente diferente. A SHOR, ela é um circuito comparador. O que eu quero dizer com circuito comparador? Ela pega uma entrada e compara se é igual à saída. Quer dizer, ela pega uma entrada e compara se é diferente. Desculpe, ela pega uma entrada e compara se ela é diferente da saída. Se for, ela aciona o nível lógico 1. Então, por exemplo, vamos supor que a gente recebe o número 3.500. Não, 3.500 não. É da 10 da 1024. A gente recebe o número 1002 e a gente recebe o número 1005. Como é que a gente compara isso? A gente pega um SHOR de 12 bits de entrada, né? Ou seja, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, até o I, e pega outro SHOR de I, né? E compara os dois. Se os dois sinais forem iguais, deu certo. Se não, ele vai sair o zero. Na NAND, a gente pega a porta AND e inverte, né? Então, onde era 0, sai 1. Na NOR, a gente pega a porta OR e inverte. Onde era 0, sai 1. E na XNOR? Na XNOR, a gente pega a porta SHOR e inverte. Perceba que já deve ter dado uma complicada na cabeça de vocês. A gente não vai precisar saber disso. Isso daqui é o que tem dentro desse rapaz aqui. Acredite se quiser. Dentro desse rapaz aqui, do microcontrolador, né, dessa placazinha aqui que eu estou segurando, cara, tem muita porta lógica nessa. Né? No caso, tem muitos transistores, né? Mas um arranjo de transistores, eu acho que com 3 transistores a gente faz uma porta OR, com 2 transistores a gente faz uma AND, tá me fugindo a memória agora. Mas tem milhões desses transistores aqui dentro. Né? No caso aqui a gente tem centenas de milhares, para falar a verdade. Então a gente tem centenas de milhares de transistores aqui dentro que fazem rapidamente essa comparação e conseguem fazer com que o computador entenda o que está acontecendo no código. Né? Quando a gente pede assim, a gente tem um radar. E aí a gente pede que o radar acione sempre que for a distância menor que 15 metros. Então assim, o que o computador faz? O computador ele pega aquilo, ele interpreta, né? Aí ele processa, ele transforma aquilo em linguagem de máquina, transforma aquilo em mnemônicos, né? Depois ele transforma aquilo em sinais elétricos, né? Que são zeros e uns, e aí a gente joga esses zeros e uns para as portas, para a minha CPU. Né? E dentro da CPU a gente tem a ULA, e a ULA é formada por essas portas aqui. Então é assim que o computador entende no final, ok? E aí, pessoal, o funcionamento interno de todos os computadores e grandes modelos eletrônicos é regido pela lógica de circuitos digitais, querendo ou não. Né? Para os nossos problemas, a gente vai considerar 5 volts como 1 e 0 volts como 0. E aí o problema que pode ser resolvido em algumas linhas de código pode virar gigantesco se for abordado pela lógica de eletrônica, como eu falei. E o papel do microcontrolador é falar assim, cara, pelo amor de Deus, não vai atrás de aprender isso, né? Vai atrás só de aprender a programar isso daqui e aprender como é que faz as conexões. Porque eu vou mostrar aqui um circuito muito simples para vocês, né? Para quem sabe programar, vamos supondo que eu quero só detectar as tensões altas duplicadas, né? Ou seja, vamos pegar aqui a porta XNOR. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar uma porta AND, na verdade. Perceba aqui que eu quero tensões altas, ou seja, eu quero pegar onde tem 1 e 1. Aqui não tem 1 e 1, então eu não pego nada. Aqui não tem 1 e 1, então eu não pego nada. Aqui não tem 1 e 1, então eu não pego nada. Aqui tem 1 e 1, então eu pego alguma coisa. Né? E aqui seria a mesma coisa, certo? Aqui eu não pegaria nada, no caso se eu quisesse pegar a SHOR. Né? Assim, supondo que eu tenho... É melhor eu tentar apresentar pelo problema do que tentar falar, certo? Mas então, a gente vai fazer uma operação de lógica básica e a atividade 6 a gente vai fazer esse problema aqui, né? Que é detectar tensões altas duplicadas. Então eu vou tentar apresentar a tabela verdade para vocês, certo? Eu tenho aqui ABC, certo? Eu tenho ABC. E aqui eu tenho 0, 0, 0. Tem alguma tensão alta? Ou seja, tem algum 1? Não, então 0. Eu tenho 0, 0, 1. Porém, o 1 está duplicado, ou seja, aparece 1 ou mais 1s? Não, então 0. Eu tenho 0, 0, 0, 1, 0. Tem alguma tensão duplicada? Não, põe um 0. Eu tenho 0, 1, 1. Tem alguma tensão duplicada? Tem.
eu ponho 1. Eu tenho 101. Tem tensão duplicada? Tem. Aqui e aqui. Então eu ponho 1. Tem tensão duplicada aqui? Tem. Eu tenho aqui e aqui. Então eu ponho 1. Tem tensão duplicada aqui? 1. Tem. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como se constrói isso, né, digitalmente. Bom, pessoal, para mostrar a prática final, né, perceba que o tanto de fio que eu passei, né, para resolver algo que eu poderia estar resolvendo com uma simples linha de código, que é um if else, né? Olha o tanto de fio que eu tenho, né? E aqui eu estou comparando números entre 0 e 7. Se eu estivesse comparando números entre 0 e 1024, ia crescer muito, certo? O propósito daqui é só mostrar isso para vocês, como isso aqui facilita. Então, vamos fazer um teste. Aqui, perceba, aqui eu tenho uma entrada A, não tá destacando? Aqui eu tenho uma entrada A, aqui eu tenho uma entrada B e eu tenho uma entrada C. Vamos mudar isso aqui para ter apenas uma em um. Aqui. Perceba que o meu LED não vai acender. Certo? Vamos aqui agora botar A e B em 1. Perceba que meu LED vai acender. Olha só. Então assim, os circuitos digitais funcionam dessa maneira. A gente pega uma lógica, a gente pega um problema, transforma ele em uma lógica digital e aí usa as portas lógicas, né? Mas, professor, como é que a gente usa as portas lógicas, né? Bom, o curso, ele não é um curso de eletrônica digital, ele é um curso de microcontroladores. Eu vou mostrar o funcionamento só de uma porta para vocês tomarem como curiosidade, certo? Então, eu venho aqui e eu vou pegar uma placa de ensaio. Peguei aqui. Vou pegar um Arduino. Eu tenho aqui um Arduino já alimentando uma placa de ensaio. Não sabia disso. Então, eu vou pegar aqui um Arduino alimentando uma placa de ensaio. Beleza? E aí eu vou pegar uma porta lógica. Como é que eu faço para achar? Eu vou digitar aqui porta, ok? Vamos pegar aqui uma porta END. Porta quad? Não, porta quad END não. Porta END de 3 entradas. Droga. Bota aqui. 1, 2, saída, né? Perfeito. Vamos pegar aqui a porta END para a gente ver como é que funciona. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é alimentar o nosso chip, o nosso CI, o nosso chip integrado. Então aqui a gente tem o potência. Potência já decoramos, né, que é o VCC. Então alimentei aqui porque tem todos a mesma tensão, né? E aqui eu tenho o meu solo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Solo GND, aterrei. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso pegar um LED para a gente visualizar, tá? Não é necessário um LED para usar uma porta lógica. Vou botar aqui, beleza. Aí o que eu vou pegar? Vou pegar um resistorzinho, resistor, certo? Deixa eu botar aqui o resistor no negativo, perfeito. O que eu tenho que fazer agora? Vamos pegar aqui a nossa coisa para a gente ver. Perceba, quando eu tenho 0 e 0, a saída tem que ser 0. Então, bora jogar duas tensões negativas. Perceba aqui, eu tenho a entrada 1 e a entrada 2. Né? Então, vou pegar aqui a entrada 1 e vou pegar aqui a entrada 2. E a saída disso, ou seja, a saída 1, perceba disso, eu vou jogar aqui na minha tensão positiva. E já que eu tenho os dois no 0, segundo essa lógica aqui, né, não é para acender nada. Vamos ver se funciona de fato. Funcionou, acendeu. Agora, se eu tacar aqui o 0, 1 e 0, não vai acender também. Vamos tentar aqui 1 e 0. Vou mudar aqui esse aqui para 1, tá bom? Mudei aqui. Professor, eu posso usar um switch? Pode. Na verdade, é um dever de casa. Perceba que também não acendeu. Perfeito. Agora, vamos pular direto para 1 e 1. No 1 e 1, 1 e 1 é para isso daqui acender, se eu não tiver montado nada errado. Deixa eu ver aqui. Acendeu, veja bem, certo? Então, assim, essas portas lógicas, elas são é uma computação bem primordial, mas todo computador vai ter porta lógica, todo circuito, quase todos os problemas, eles podem ser analisados de maneira digital. Né? Ainda hoje, a eletrônica digital ela é muito usada, certo? Não é algo defasado. Mas, esses rapazes aqui, os microcontroladores, eles facilitaram imensamente a nossa vida, certo? Mas, pessoal, é isso.
ok? Para nossas aulas aqui de hoje é isso, elas se encerram por aqui. Eu vou deixar vocês apenas com as atividades, certo? Lembrando que elas contam como presença, né? E aí, como resultado, a gente pode ver que a eletrônica digital, apesar de prático, ela é trabalhosa. E ela pode aumentar o preço do projeto se a gente começar a comprar um monte de componente, e ela dificulta a manutenção, né? Imagine que você vai fazer manutenção em um circuito que compara de 0 a 1024. Porra. Eu não desejo isso para ninguém, né? E, assim, o microcontrolador resolveria isso se a gente usasse a função digital read, né? E o comparador if else, né? E aí, para próximas aulas, o que a gente vai ver? A gente vai ver como é que ocorre o piscar de um LED, né? A gente vai ver como é que ocorre a atualização de um radar, e a gente vai ver como é que ocorre um painel que indica o gasolina do carro, certo? Todas as práticas que a gente fez hoje, a gente vai repetir no Arduino, programando, certo? Para vocês se acostumarem e verem como é mais fácil e permitem uma flexibilidade maior do que a gente ficar mudando essa ruma de fio que eu tive que mudar aqui durante o decorrer da prática. As atividades, pessoal, são o seguinte. Elas são essas duas práticas aqui, são 6 questões. Vocês vão me mandar tudo dentro da mesma... Tudo dentro... Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, certo? Tem meu e-mail ali na descrição do grupo. Vocês vão mandar tudo dentro do mesmo programa do Tinkercad. Não precisa fazer 6 programas diferentes, pelo amor de Deus. Você vai utilizar um circuito... Você vai, para a questão 1, utilizar um circuito em que o LED esteja sempre aceso e quando eu aperto o botão apaga. Certo? É a questão de pesquisa, aquele negócio que eu falei do pull-up. Você vai criar utilizando o Tinkercad, você vai criar um circuito em que o potenciômetro se liga a um LED, porém ele só pode se acender quando você pressiona um botão. Ou seja, o botão vai só atuar como uma chave, certo? Por que eu botei 2 práticas com o botão? 3 práticas, né? Se você leu a terceira questão. Para você se acostumar a usar o botão. Eu falei que o botão é importante, e por último, é um botão que aciona simultaneamente 6 LEDs. E aí, talvez você tenha algum problema, sabe com o quê? Com um LED ficando um pouco menos aceso do que o outro, por conta que você está dividindo muito a tensão e a corrente. Mas se você tiver isso, tente ver o porquê, né? Tente usar um resistor menor e tente brincar um pouco. E para a prática 2, a gente vai criar um circuito que é um LED RGB controlado por potenciômetro, né? O que acontece de diferente, quero que vocês tentem observar. Essas respostas das perguntas não precisam estar enviadas juntas, né? Vocês podem, vou até mostrar aqui, vocês podem vir e clicar dentro de um Arduino, né? E vir aqui em código, deixa eu botar aqui, vem aqui em, oh meu Deus, nossa senhora, vocês vêm aqui em texto, vocês vêm aqui em texto e vocês colocam tipo // e digitam o que vocês querem. Certo? E aí vocês podem tentar me explicar o que está acontecendo. E depois você vai utilizar um circuito que está usando switches. O que é um switch? Eu vou até apresentar aqui logo para vocês. Um switch é um interruptor. Ok? Deixa eu ver se tem aqui mesmo esse circuito. Tem um interruptor. Você pode utilizar um interruptor, né, no lugar de ficar trocando esses zeros e uns. Então o interruptor ele facilita você a coisar. Você pode usar um interruptor esse que é 4. Ou você pode usar um interruptor comum aqui, certo? Que são 3 perninhas, uma para positiva, negativa e uma para saída. Que fica mais fácil de você usar. Só para você aprender. Faça connect um LED lá e dá certo. Ok? Não, desculpa. Você vai conectar ele a uma porta IND e aí você vai tentar fazer aquele negócio que eu fiz há pouco tempo atrás utilizando um interruptor. Bem simples. Eu juro para vocês que é bem simples. Pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que foi bem extensa, mas apresentar a eletrônica digital, o porquê de se estudar no controlador, teoria, prática, foi bem extenso, mas deu para pegar tudo, né? Qualquer dúvida podem me mandar, e é isso. Boa noite, né? E vejo vocês na próxima aula.